Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o tio Léo e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. O título da nossa aula hoje é o sofrimento e a crucificação de Jesus. Vocês podem acompanhar em Mateus capítulo 26, capítulo 27 e também em João capítulo 19. E tem um versículo para a gente decorar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que diz o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então vamos começar, que hoje a gente vai aprender sobre a crucificação de Jesus. Vou contar uma pequena parte da história da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Jesus estava no jardim do Getsêmani orando ao Pai e sabia que sua hora estava chegando, a sua hora de morrer, quando de repente chegou Judas com muitos soldados para o prender. Mas os soldados só reconheceram Jesus porque Judas deu um beijo no seu rosto. Neste momento, Judas acaba traindo seu amigo por 30 moedas de prata, algo que ele tinha negociado alguns momentos antes. E todos os seus discípulos fugiram porque estavam com medo. Então levaram Jesus para um juiz, que era chamado sumo sacerdote, e o nome dele era Caifás. E depois de muitas perguntas, a última pergunta foi o seguinte: você é o Filho de Deus? O Senhor Jesus respondeu: eu sou. E disse o juiz: isso é tudo o que precisávamos ouvir. Ele deve morrer por tal coisa, exclamou o juiz com muita raiva, e as pessoas concordavam com ele. Será que era errado Jesus dizer que era o Filho de Deus? Claro que não. Ele disse apenas a verdade e a Bíblia afirma isso várias vezes. Temos um exemplo na passagem quando Jesus foi batizado por João Batista e Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas os fariseus não acreditavam nisso e diziam que Jesus deveria morrer por dizer isso. Depois disso, cuspiram nele, bateram nele e depois levaram ao governador romano chamado Pôncio Pilatos. Quando chegaram no pátio, Pilatos olhou para Jesus e pensou: os judeus devem estar com inveja dele, por isso o trouxeram aqui. Pilatos fez algumas perguntas, mas Jesus sempre permanecia em silêncio, mas sabia que Jesus era um homem bom e não merecia a morte. Mas enquanto Pilatos ele pensava, a sua mulher dizia para ele: eu sonhei com ele, não devemos fazer mal a este homem, ele é um homem bom. Pilatos sabia que sua mulher estava certa, mas também sabia que não iria agradar o povo e até poderia perder o seu emprego se o deixasse solto. Pilatos, então, perguntou aos líderes judeus: o que ele fez de errado? Eles poderiam falar nada de errado porque Jesus nunca pecou. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus sempre agradou ao Pai e não tinha culpa alguma, mas os judeus constantemente gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Era uma época de Páscoa e tinha um costume de soltar um preso. E Pilatos perguntou ao povo quem deveria soltar, Jesus ou Barrabás, que era um ladrão e assassino. E o povo gritou: liberta Barrabás! Liberta Barrabás! Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus. O açoite ele levava muitas chibatadas nas costas, ele apanhava muito. Então Pilatos ficou tão assustado em fazer uma coisa certa e tomou uma bacia e lavou as mãos, mostrando que ele não levaria a culpa pela morte de Jesus. Quando Jesus voltou do açoite, colocaram um manto vermelho e uma coroa de espinho e continuavam zombando dele, dizendo: salve Rabi, salve Rei dos Judeus, e batendo nele, cuspiram nele. E Jesus ele não gritou e não reagiu em nenhum momento. Ele estava passando por esse sofrimento por amor a mim, por amor a você, pois ele sabia que nunca poderíamos viver com Deus com o nosso pecado e deveria passar por tudo isso para cumprir o plano de Deus. Gravem isso. Jesus deveria morrer para cumprir o plano de Deus. Os soldados brutalmente tiraram-lhe o manto vermelho
e lhe deram uma cruz grande e pesada para carregar, mesmo ele estando cansado de tanto apanhar. Ao carregar a cruz, Jesus acabou tropeçando no caminho e ele não tinha condições de carregar a cruz até o final. Então, os soldados viram um homem sirineu chamado Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz. Chegando no Monte do Calvário, colocaram a cruz no chão e pregaram Jesus nela, com grandes pregos nas mãos e nos pés. Ali foi pendurado o Filho perfeito de Deus e seu precioso sangue foi derramado. Que cruel, que injusto fizeram com nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Lá está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Transgressão significa desobedecer a Deus. Jesus sofreu tudo isso por causa da nossa desobediência a Deus. O Filho tomou a nossa culpa e castigo. Os seus amigos estavam tristes pelo amigo que estava sendo maltratado cruelmente. Por outro lado, seus inimigos nunca mais iriam se preocupar com os milagres ou os ensinamentos de Jesus. Com Jesus estavam dois homens que eram ladrões, que estavam sendo crucificados junto com ele. Eles estavam ali porque mereciam e faziam muitas coisas ruins. Um dos homens falava brutalmente contra Jesus, dizendo: "Vamos lá, livra-nos dessa situação, você não é o Cristo, você não é Deus." E ele não tinha se arrependido e mesmo assim queria que Jesus o salvasse. E o outro ladrão o repreendeu, dizendo: "Fique quieto, nós não merecemos. Nós merecemos estar passando por isso, mas este homem não." Depois disso, ele olha para Jesus e diz: "Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus olhou para este homem e disse: "Em verdade te digo hoje, que hoje estarás comigo no paraíso." Este ladrão tinha entendido que logo morreria, então ele estava arrependido de viver de maneira má e queria se encontrar com Deus. Jesus também estava morrendo pelos nossos pecados e morrendo pelos pecados daquele ladrão, e ele pôde perdoá-lo e salvá-lo para encontrar com Deus. O Senhor Jesus pode fazer o mesmo por você, se hoje mesmo você confessar os seus pecados e se arrepender e pedir para que Ele possa limpar de todos os seus erros. Então o Senhor Jesus fará isso, assim como Ele fez com este ladrão. Que maravilhoso era para o ladrão poder morrer, sabendo que viveria para sempre com Deus. Ao meio-dia, o céu ficou escuro. Normalmente, nessa hora, o sol está forte no céu. Mas, naquele momento, houve uma escuridão terrível por 3 longas horas. Na escuridão, o pai castigou o seu único filho, como se tivesse dito mentiras, odiado e matado alguém, tido pensamentos invejosos, roubado, falado coisas feias e feito todas as maldades. Mas temos a certeza que Jesus nunca fez nada disso. De repente, um grito se ouve no céu, no meio da escuridão: meu Deus, por que me abandonaste?" Era o Senhor Jesus clamando a Deus. Seu pai o havia abandonado porque ele tinha tomado sobre si todos os nossos pecados. Deus é tão bom que não podia aceitar o pecado. Ele não pode aceitar pecado algum. Esta foi a única vez que o pai teve que abandonar o seu filho. Finalmente, o sofrimento acabou e o Senhor Jesus gritou: "Está consumado!" E então morreu. Ele fez tudo o que era preciso para tomar os nossos pecados. Será que isso significa que os pecados de todas as pessoas são perdoados e todos estarão no céu com Deus? Claro que não. A Bíblia deixa claro que somente se você crer com todo o seu coração que o Senhor Jesus pode perdoar dos seus pecados, assim será feito. Porém, se você ouvir essa história, isso não fará efeito. Se você somente só ouvir a história, você deve entrar em oração e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus e abandonar os seus pecados. E dizer assim, e fazendo assim, Ele limpará todo o seu pecado. A Bíblia diz em João 3,16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em João 3,16. Certamente você passará a ter a vida eterna e não será mais castigado pelos seus pecados, e conhecerá a Deus e vai permanecer com Ele para sempre.